assim, de 10 em 10 minutos, parar, 10 minutos lendo, 5 minutos explicando. Isso, então você escolheu qual livro mesmo? Eu escolhi esse do Amor Líquido, Zygmunt Bauman. Bauman. E esse aqui que eu também já estava lendo, na verdade, é um livro, não sei se você conhece, A Mulher Ruiva. Ok. Mas você Sim, está lendo os dois com a ferramenta, ou você aham. separou um dos dois para usar a técnica? Eu comecei a usar no Zygmunt Bauman, porque o outro eu estava lendo mesmo antes. Só que para Pronto. essa, como essa leitura do outro é um pouco mais densa, aí eu preferi deixar ele para, digamos assim, de lendo normal, como eu estava lendo, sem ter que explicar. E esse aqui eu achei que era mais fluido, assim, para ler e Porque entender. nada impede que você leia, claro, vários outros livros, mas Uhum. lembra, número um, escolher um livro para treinar as ferramentas. Então, por exemplo, eu Uhum. vou escolher esse livro, esse vai ser o livro que eu vou treinar todo dia, né? Ah, tá, Aí eu tenho um entendi. marcador de página, esse eu vou usar só para treinar, tá? Aham. Aí, é claro que eu vou usar outros livros, outros materiais, quem está estudando para concurso, mas um livro eu tenho que escolher para poder treinar as ferramentas, ok? Ah, Eu tá não bom. posso ficar lendo, não posso. Ah, Aí entendi. eu Então eu fiz faço o errado. treinamento do dia, marco onde eu parei, no outro dia eu continuo de novo, marco onde eu Tá. parei, terminei, fecho, guardo para fazer outro dia. Ah, entendi. Tá. Então tá. A primeira ferramenta, né, era o número 2, era ler durante mais ou menos 10 minutos. Uhum. E a Certo. terceira ferramenta era explicar em voz alta por pelo menos 5 minutos. Você fez algum tipo de diário, por exemplo, no primeiro dia eu li 10 minutos, expliquei em voz alta 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos. Você Ah, fez eu um não fiz isso, controle não fiz disso? isso. Não fiz, fico devendo, não fiz. Eu até pensei em fazer, mas eu não sabia se devia, porque não é muito comum, assim, né? Eu fazia isso quando eu faço isso quando eu estudo, só. Aí Claro, eu não isso é sabia. um dever de casa. Tá, Qual era o ok, dever de casa? Número um, escolher um livro. tá, Não ok. dois, um livro. Uhum. Você já Tá. anotou isso. Número dois, Sim, não, ler já, por já mais ou anotei, já menos anotei. 10 minutos. Certo, Explicar esse aqui em eu voz fiz. alta 5 minutos. Aí você vai fazer um diáriozinho. Tá, Tá? No fazer primeiro já. dia eu li, por exemplo, 4 páginas, consegui explicar apenas 2 minutos e meio, né? Quer dizer, eu não consegui falar os 5 minutos. No segundo dia eu não Uhum. treinei, no terceiro dia eu consegui falar os 5 minutos, no terceiro dia eu Uhum. travei, me deu um branco, não lembrei nada. Para quê? Para Certo. você Ah, trazer entendi. feedback, trazer perguntas, trazer comentário e podermos crescer, ok? Certo. Tá bom, Tá. perdão, eu não sabia que tinha que fazer isso. Eu pensei só que era para fazer e listo. Mas então Não, eu é vou porque fazer, assim, de vou fazer de cabeça novo, é vou fazer ruim tudo lembrar, né? Você certinho. saberia de cabeça? Não, então, não, de cabeça eu não saberia, saberia muito pouquito. Assim, não, eu saberia Então, alguma coisa para comentar, mas como explicar o que eu li, realmente depois de ler expliquei bem, assim, tipo, como que eu fui conceituando. Ah, eu li pontos esses assim, aí eu comecei a falar a respeito. eu Mas faço explicar ideia até certinho, porque as tuas provas são orais, né? sim. Então não é uma coisa nova, né? Pode ser novo aqui para quem está fazendo medicina no Brasil, mas para quem está fazendo aí, né, na Argentina e tem que ficar explicando, explicando, isso aí não é novidade, né? É. Então, você já está um pouquinho treinada. Mas ótimo, esse dever de casa ele é fundamental, ele faz sua compreensão chegar a 70, 80%. Eu vou te ensinar hoje a segunda ferramenta. Essa primeira Aham, ferramenta ela trabalha com dedução. Então, o que é dedução? A dedução para nós aqui na leitura dinâmica, é claro que na lógica ela é mais profunda, né? A dedução pode ser aham. uma consequência de um Dedução. silogismo, né? O silogismo pode, inclusive, ser até falso. Então, o peixe mora na água, a baleia é peixe, logo a baleia mora na água. Mas só que tem Aham. peixe de água doce, tem baleia, né, que vai estar no mar, que é de água salgada, então não é a mesma água, Aham. certo? Então tem Certo. conflitos aí. Mas a dedução, a princípio, é quando me explicam uma coisa, e eu vou, bom, isso que ele
quis dizer é, então faz-se um resumo. Então, é Aham. claro que em 5 minutos eu não vou conseguir falar tudo do que eu li em 10, então faz-se um resumo. Resumo. Na ferramenta de hoje é o contrário, nós vamos trabalhar com o modelo indutivo. Aham. Tá? Então, quem gosta de fazer muita indução é o vendedor. E todos nós somos vendedores, nem que seja da nossa própria imagem. Né? Não, eu sou legal, eu sou inteligente, me compra, né? Então, Aham. que seja da nossa própria inteligência interpessoal, no convívio com as pessoas, parentes, amigos, etc. Mas na indução, por exemplo, o vendedor está lá, esse aqui é o carro que o senhor me solicitou, temos aqui o modelo branco, ele está vendo, até aí não tem indução. É um carro que vem completo, com banco de couro, porém, Aham. se eu sabia que ele faz, né, 15 quilômetros por litro, nossa, você sabia que esse carro que você está vendo, com todos esses detalhes que eu já disse, isso é óbvio, ele já sabe, também é o carro com o maior número de prêmios da categoria, de acordo com a revista, ou seja, Uhum. ela está induzindo a ele fechar a compra. Então, no Aham. método indutivo, você vai vender para mim o que você leu. Ou seja, você tem que ser eloquente, retórica, não é? Ou seja, trazer para mim mais elementos do que está escrito. Então, você vai pegar a sua Aham. apostila de textos e nós vamos fazer um pouquinho disso, certo? Certo. Você vai lá pegar a apostila na página de número 2, acredito, 2 ou 3 no máximo. Eu Aham. quero o texto alimentação. É o caderno de leitura, né? Está escrito na capa dele assim, textos para avaliação. Ah, é aquele. Tá, peraí, só vou botar aqui textos para avaliação. Ok, Isso, o certo. nome do Página texto qual, é perdão? alimentação. Alimentação. O que eu vou lhe Seria em qual? ensinar agora, claro que você não vai fazer nesse caderno, porque é um caderno que a gente usa, é um material que eu uso para fazer testes com você e exercícios como esse, por exemplo, tá? Então é bom que Tá. eles se mantenham inéditos, que você não leia. Ah, um caderno novo, zerado. Isso, claro. E aí, no caso, você achou esse texto, Já. aí você vai anotar o dever da semana. Tá. E aí você pode seguir aquela regrinha que eu te disse do seu diário, né? Diário de Tá, um leitura diário. dinâmica, por exemplo. Você pode ter até um caderninho só para isso. Porque muita gente, Tá. às vezes, sabe, faz aula aqui comigo, perde o caderno. Aí você imagina o prejuízo que a gente tem para seguir a mentoria com todo o conteúdo que a gente anotou desaparecido, né? Sim, Mas, não dá. geralmente, as mulheres perdem menos, que são mais cuidadosas, né? Então, você vai Sim. escrever assim, ó, número 1, tá? Método, aliás, antes do 1, né? Método indutivo, compreensão automática. Número 1, você vai escolher o livro, pode ser esse, ou se você está achando desconfortável, não dá para explicar direito, o autor é ruim de entrosamento, ele demora muito para chegar a uma conclusão, então eu prefiro trocar. Então, você pode trocar essa semana se você quiser. Em Aham. contrapartida, se você estiver gostando, você pode continuar, só que não pelo método dedutivo, nós vamos agora continuar pelo método indutivo. Então, Tá. O número anterior era 2 dedutivo, então, né? era dedutivo. Eu lia muito Tá. para deduzir algumas coisas, fazer um resumo oral, igual você faz nas suas provas. Agora não, eu vou ler pouquinho, ou seja, um parágrafo, né, o número 2, leia e explique em voz alta, parágrafo por parágrafo. Inclusive, se você perceber que o parágrafo é muito pequeno, você pode ler dois. Tá. Se você perceber que o parágrafo é muito grande, você pode dividir, marcando com um lápis, às vezes num ponto final, num ponto e vírgula, num travessão. Ou seja, quando você vê que ali termina uma ideia, não, eu vou dividir esse aqui em dois pedaços para ficar mais fácil o exercício de indução. Aham. Ok. Tá, Dividir número por ideias. 3 Lindo. é Tá. praticar, né, mais ou menos 15 minutos. Então, a sugestão é que seja diário, mas eu tenho alunos que fazem isso 3 vezes ao dia. E como é muito rápido, são 15 minutinhos, e é um exercício extremamente, vamos dizer aí, valoroso no que diz respeito ao aumento da retenção, quando Aham.
o aluno faz, que ele faz o outro teste, na próxima aula, eu vou fazer um outro teste, você vai comparar o seu primeiro teste com o resultado que você está agora, você descobre, nossa, eu treinei só a compreensão e minha velocidade também aumentou. Por quê? Porque esse exercício lhe dá segurança. Então, na hora de um teste, por saber que você está treinada a lembrar, aí você se sente mais segura para soltar a velocidade. Tá bem? Ai, que lindo. Então, Tá bom. agora, são 3 passos. Escolher o livro, quer dizer, pode ser o mesmo, eu troco. Número 2, ler e explicar em voz alta, parágrafo por parágrafo. Número 3, praticar por mais ou menos 10 a 15 minutos por dia. Ok, perfeito. Ler, no caso, você Tá? leio E aí nós já cada parágrafo e explico. e nós Leio, vamos fazer explico. junto, tá? Só que você vai Tá, fazer isso que nós vamos fazer agora, você vai fazer no seu livro. ok. Tá bom. Então, primeiro parágrafo você vai ler e vai me avisar quando terminar. Ok. Pode ler. Já. Pronto, agora sem olhar, você não pode explicar olhando, você não pode dar aquela olhadinha. Nossa, me deu um pouco de branco, deixa eu só dar uma olhadinha. Extremamente Tá bom. proibido. E você também não Tá. pode reler. Nossa, não sei nada, deixa eu reler para poder tentar explicar. Então, se der branco, se explicar mais ou menos é normal nos primeiros dias. Você tem que Tá. passar para o próximo parágrafo para não treinar o cérebro a ficar preguiçoso. Senão o cérebro vai entender. Toda vez que eu não entender, eu volto. Aham, certo. Né? Então, toda vez que eu não entender, eu volto. Aí o cérebro começa a voltar cada vez mais, porque Mas ele tem eu acho que essa meu cérebro estava muito possibilidade. preguiçoso. Sim, eu Você já ouviu percebi isso falar, também. exato, você já ouviu falar como Alexandre o Grande, que conquistou o mundo aos 17, a Europa aos 23, incluindo a África e a Ásia Menor? Uhum. Sim, já ouvi Quando falar? ele, quando ele entrava num país, deixava o exército avançar e mandava jogar fogo nos navios. Não tinha Aham. chance de voltar. Você tem que fazer a técnica de Alexandre. Eu vou ler e eu queimei o parágrafo. Eu não tenho como voltar nele. Ou seja, ou eu venço a guerra, ou seja, ou eu explico o que eu li, ou babau, vou morrer. Entendi. Eu perdi a guerra. É vida, é vida ou morte. Ou eu leio e explico, né? É vida ou morte. Só vou ter uma chance. E o que você Ah, leu tá depois desse entendido. discurso todo do Alexandre aqui? Quê? Depois desse discurso todo do Alexandre, o que você leu? Eu li que eu li assim que quanto melhor o carro, ele deve ter uma melhor qualidade de gasolina. Então, a gasolina deve ser misturada para poder ser utilizada, por exemplo, na BMW. Acho que foi isso. Então, é um curso sobre motores, sobre combustíveis, é isso? Aham, acho que assim, eu li isso, assim, que Não, tá havendo não. mistura, O nome do não texto o qual curso, é? mas a mistura, a alimentação, seria a questão de alimentação de um carro, no caso. E aí, Não. esse carro, eu, eu interpretei assim. O texto conta uma historinha, a famosa metáfora, parábola, Aham, se você preferir. Ele conta uma aham. historinha, né, que se você tivesse um carro potente, Eu só né, li um parágrafo, você como... queria que eu lesse o texto todo? Não, é porque eu Ai, explico muito desculpa, eu mesmo. pensei que a gente ia fazer a É porque técnica da... palestrante fala mais do que a mulher da cobra. É o homem da cobra, né? Mas eu puxei para o meu lado. Eu li só um Então, parágrafo, eu fiz olha a só, técnica da indução, era pra ler inteiro, desculpa, é eu não por isso fiz. que se chama indução. Então, explicar é diferente de resumir, tá? O que você fez foi um resumo pobre, Não, tá? desculpa. É porque eu li só o primeiro parágrafo, eu não li tudo. Mas Eu era achei que só a o gente ia primeiro fazer um parágrafo mesmo, parágrafo. você queria ler Ah, era? tudo? Ah, Era. E eu estou não. só explicando o primeiro mesmo. Ah, tá bom, desculpa, então pode seguir. Então, ele contou uma historinha no primeiro parágrafo. Se Uhum. você tivesse um carro potente, como um BMW, mais de 300 cavalos, né? E você, Sim. se por acaso misturasse água na gasolina, esse Aham. carro não ia ter um desempenho excelente, não ia
né, produzir o que ele poderia produzir como carro de alta performance. Em Certo. contrapartida, entendendo que o texto não quer falar de carro, nem de motor, e muito menos de combustível, como o título fala sobre alimentação, eu entendo que o autor quer dizer, eu entendo, aspas, não está escrito, eu entendo, induzindo, que eu li, que o autor quer me dizer que, assim como o carro, eu, como mais potente que uma máquina, que qualquer outro computador, máquina já inventada no planeta, mais do que eficiente, mais do que especial, porque eu sou único, preciso entregar essa carne aqui uma alimentação à altura, por exemplo, de um combustível puro, para que o carro produza e eu ainda mais, né, seja extremamente eficiente nas minhas propostas, assim, na vida pessoal, espiritual. Ou seja, eu não acabo. Se eu quiser, eu falo 1 hora desse parágrafo. Pegou o fio da meada? Aham. Agora eu Então, entendi. pega o segundo parágrafo. É só o segundo, é porque, pelo que eu explico, Tá. parece que eu li o livro todo, né? É, você parece que tá. Não, você tá. Mas Já são dá para escrever 30 um anos livro com o que fazendo, você disse. são 30 anos fazendo isso, né? Então, eu já entrei em 30 mil salas, né? Então, segundo parágrafo. Tá, vou começar. Sim. Eu li só uma vez. Pode ser? Ou tem. Foi o que eu disse, né? Ficou palavra Essa aula na vai minha ficar cabeça. Não sei se eu li. registrada. Se você Não tiver sei se eu vou saber dúvida sobre o explicar, que eu mas vamos falei, lá. você volta, assiste em 2x, tá bom? Então, Como? é só para ler Voltar uma em tudo. vez. Só li uma vez. Tá? Não, É. você pode Ou seja, assistir eu em li, 2x, passei o tá olho. falando na Tá. sua aula. Tá bom, manda ver aí o texto. Vai sair palavra. Ó, o que eu entendi foi. O que eu considero importante. Não, vamos dizer assim. Vamos lá, para vender, né? Então, se você tem um cavalo. Aí já esqueci Sim. tudo. Se você Se eu tem um tiver um cavalo. cavalo, já estou imaginando o meu cavalo. Tá, esse cavalo tem que ser o cavalo mais bonito, mais imponente, mais forte. Ele tem que fazer, ele tem Nossa, que correr muitos quilômetros por hora. Então, esse cavalo vai ser um cavalo referência, ele vai ser o melhor de todos os cavalos daquele país, daquela região. Então, assim, e onde é que eu entro nisso? então, você sendo uma pessoa, um ser humano superior, você vai ter você vai alimentar esse cavalo, ou seja, você vai se alimentar e vai fazer muito mais do que normalmente as pessoas fazem, ou seja, você vai ser superior, você vai ser inigualável. Bem melhor. Teve um pouco de fantasia, né? Um pouco de Alice no País das Maravilhas. Eu Foi. senti quase aqueles desenhos assim animados, né, de criança. O filme da Disney, né? Mas o texto está falando que se você tivesse um cavalo de US$ 1 milhão, se trata aí, Aham. o texto diz, cavalo de corrida, que compete, né, que, né, é colocado em jogo, em xeque, você com certeza, né, ele faz uma pergunta, levaria ou daria a ele uma ótima alimentação, não é? Então, o Claro. texto termina nesse parágrafo dizendo, acredito que sim. É só Aham. isso que está no parágrafo. Porém, eu entendo, aspas, que ele quer falar que eu, como ser humano, você usou isso, né? Preciso, mais do que a um cavalo de 1 milhão, que você entendeu será algo, né? O cavalo, um animal imponente, um animal competidor, um animal que precisa vencer, assim como o cavalo, eu também preciso vencer e competir. Mas será que eu estou levando à minha boca os alimentos necessários para um bom desempenho? Acredito que Entendeu ou sim. não? Sim. Então, cada parágrafo no seu livro, Aham. tá? Você lê, se tiver que marcar com o lápis, você marca, deixa o livrinho aqui do lado, blá, 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 vem de novo, vê mais um, blá, 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 durante 10 a 15 minutos todo dia. Terminou, você deve ter feito aí umas 3, 4 páginas,
guarda o livro para continuar de onde você parou. Em outra oportunidade, se você fizer mais de uma sessão por dia, ou no dia seguinte. Então, mudou um pouco, né? Antes ele ia 10, explicava 5, agora você vai explicar parágrafo por parágrafo. Tá bem melhor, eu Ficou acho, claro? até porque ficou ótimo. Que aí dá para viajar mais, né? Não Assim, tipo, você entenda esse cria mais exercício como argumentações, um né? encurtamento, não entenda esse exercício como um encurtamento da sua explicação, Tá? tá? Ou Porque seja, a você, nossa, explicação tem agora que que ser top, bom, tem que ser vou grande. explicar quase nada, só vou ler um pedacinho, quer dizer, vai ser moleza para explicar. Não, entenda esse exercício como um desafio onde eu vou ter que expandir o parágrafo lido, tá Tá bom, certo? certo. Tá. Então,